Um dia antes do meu casamento, meus pais quiseram ficar com a minha irmã em casa. Mas, no lugar de me apoiarem, me ligaram dizendo: cancele tudo ou se case sozinha. Achei que fosse o fundo do poço e descobri depois que isso era só o começo. Então preferi fazer algo que chocou a todos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Eu me chamo Mariana e atualmente vivo em um bairro tranquilo na zona norte de São Paulo. Desde criança, sempre tive a sensação de que não pertencia exatamente àquele núcleo familiar cheio de segredos. Meu pai trabalhava como serralheiro em uma oficina improvisada na garagem, e minha mãe fazia serviços de costura para as vizinhas. Tenho uma irmã mais velha, Renata, 3 anos acima de mim, que sempre agiu como se o mundo estivesse ao redor dela. Nunca entendi ao certo porque vivíamos em pé de guerra, mas desde que me lembro, havia uma tensão pairando entre nós duas. Acontece que Renata foi vista desde cedo como a estrela da casa. Sempre que quebrava um prato ou arrumava confusão na escola, meus pais diziam que era coisa da idade e que ela apenas precisava de atenção. Quando eu tentava justificar que também queria cuidados, me mandavam ficar quieta, alegando que Renata era mais sensível. Cresci aceitando esse tipo de tratamento, acreditando que talvez eu fosse mesmo a filha mais independente, a que não precisava de tanto mimo ou orientação. Consegui entrar em uma faculdade particular de nutrição graças a uma bolsa parcial que ganhei por mérito acadêmico. Precisava complementar as mensalidades com o dinheiro que eu recebia como estagiária em uma clínica de reeducação alimentar. Lá conheci Caio, o fisioterapeuta responsável pelos exercícios de alguns pacientes que tinham complicações motoras decorrentes de obesidade ou desnutrição. A empatia que ele demonstrava no trabalho me chamou a atenção. Não demorou até começarmos a conversar fora do expediente. Em poucos meses, já estávamos namorando, e eu tinha certeza de que havia encontrado alguém por quem realmente valia a pena lutar. Levei Caio à casa dos meus pais para um almoço de domingo, certa de que todos se dariam bem. Minha mãe se mostrou cordial, elogiou a educação dele e até ofereceu aquela torta de frango típica que era a especialidade culinária da família. Meu pai fez perguntas sobre o trabalho de Caio, aparentando aprová-lo. O único problema foi Renata. Ela apareceu na sala minutos depois, com aquele ar de tédio, e me lançou um olhar sarcástico. Não o cumprimentou direito, só acenou com a cabeça, e ao longo do almoço ficou revirando os olhos cada vez que Caio falava algo. Cheguei a sentir uma pontada de irritação, mas preferi não criar climão. Afinal, era a primeira apresentação oficial. Pensei que Renata estivesse em um mau dia ou com algum aborrecimento típico dela. Passado aquele dia, as semanas transcorreram sem grandes problemas. Caio e eu seguíamos em sintonia, fazendo pequenos passeios pelos parques da cidade ou pegando um cineminha quando nossos horários permitiam. Por coincidência, ou não, Renata sumiu por um período. Depois, reapareceu com conversas indiretas, perguntava à nossa mãe se Caio era mesmo tão certinho, insinuava que ele deveria ter algum defeito oculto. Foi meu pai quem me contou, sem muito interesse, que Renata parecia desconfiada do meu relacionamento. Disse para eu não a esquentar a cabeça com isso, pois ela vivia em uma montanha-russa de humor, sorri de canto e segui meu caminho. Cerca de 2 anos se passaram, e eu me formei. Consegui emprego em uma pequena clínica de nutrição esportiva. Caio e eu decidimos morar juntos em um apartamento alugado, mas minha mãe insistiu para que não apressássemos as coisas, pois Renata ainda estava em casa e precisava de companhia. Essa lógica me pareceu estranha, eu não conseguia entender por que minha presença seria fundamental para o bem-estar da minha irmã, uma vez que ela nunca fez questão de proximidade comigo. De todo modo, acabei aceitando ficar morando com meus pais por mais um tempo para juntar dinheiro. Caio me apoiou, mas disse que um dia, se quiséssemos casar, seria importante darmos esse passo sozinhos. Foi durante uma viagem de fim de semana que Caio e eu fizemos para Campos do Jordão que ele me pediu em casamento. Não foi nada extremamente elaborado, estávamos jantando, e ele puxou um anel do bolso, dizendo que me amava e que gostaria de construir uma família ao meu lado. Fiquei tão emocionada que mal segurei as lágrimas. Concordei na hora, abraçando-o e fazendo 1000 planos na minha cabeça. Depois que voltamos, contei às minhas amigas euforicamente. Avisamos meus pais, que ficaram felizes, até meu pai, sempre reservado, deu um sorriso genuíno. Eu já tinha escolhido uma data simbólica para realizar a cerimônia, dali a 8 meses, o que me daria um tempo razoável para planejar tudo.
A única reação estranha foi novamente de Renata. Ela se retirou da sala dizendo que eu precisava sair para respirar ar puro. Minha mãe e meu pai trocaram olhares e não falaram nada. Caio percebeu a tensão, mas preferiu também não comentar. Nos dias seguintes, Renata me evitou, mas dava para sentir que havia algo em ebulição. Às vezes, eu a pegava me observando de longe mandando mensagens no celular, sorrindo de forma esquisita. Pensei em confrontá-la, porém achei que seria perda de tempo e energia. Eu estava muito ocupada com orçamentos de buffet, degustação de docinhos, escolha de vestido e afins. Entre as reuniões de preparação, recebi um telefonema da minha mãe dizendo que Renata queria conversar comigo com urgência. Achei aquilo inusitado, mas aceitei marcar um café numa padaria perto de casa. Ela chegou toda maquiada, com um vestido chamativo. Parecia uma pessoa diferente. Sentei-me com cuidado, enquanto ela me encarava com um olhar que eu interpretaria como superior. Foi direta: o Caio não combina com você. Eu, sim, combinaria. Acho que você deveria desistir do casamento. Fiquei tão surpresa que engasguei com o café. Perguntei se ela estava falando sério. Ela confirmou, sem rodeios. Disse que Caio pertencia ao nível dela de ambição e que eu era ingênua demais para enxergar que ele precisaria de uma mulher que o estimulasse a ser grande. Tentei argumentar que ela não sabia nada sobre nosso relacionamento, que tínhamos um companheirismo forte e que ele e eu já superamos muitas coisas juntos. Ela debochou, dizendo que isso era romantismo barato. Por fim, levantou-se e foi embora, deixando-me sem reação. Voltei para casa confusa. Contei a história a Caio, que ficou entre irritado e rindo da ousadia de Renata. Falou para eu não me abalar, pois soava puro absurdo. Fiquei intrigada com aquela confiança toda dela. Por que tanta convicção de que ele pertencia a ela? Será que havia algo que eu não sabia? Entretanto, não deixei que aquilo contaminasse meus preparativos. Continuei minha busca pela decoração ideal, pelos convites e pelos músicos. Caio também se envolveu bastante, participando de cada escolha. Certo dia, notei que Renata me observava arrumando caixas com itens para as lembrancinhas. Ela encostou na porta do meu quarto e disse: "Quando você perder tudo, não diga que não avisei." Revirei os olhos e ignorei. Se fosse antes, talvez eu tivesse me abalado, mas estava segura do meu amor por Caio e do dele por mim. Faltando 2 meses para o casamento, fizemos uma festa de noivado pequena, só com padrinhos e familiares mais próximos. Renata apareceu de última hora, vestida de forma quase provocativa, com um salto altíssimo, e deu um jeito de ficar circulando perto de Caio. Em determinado momento, lembro que Caio se afastou para buscar uma bebida, e ela foi atrás, sussurrando algo que não consegui ouvir. Quando me viu olhando, ela sorriu e piscou, como se estivesse se divertindo com aquilo. Tentei não estragar o clima do noivado, mas confesso que minha paciência estava por um fio. Após essa festa, a situação começou a escalar. Renata passou a espalhar boatos de que Caio tinha algo a esconder, mas nunca explicava o que. Minhas amigas me contavam que ouviram rumores estranhos sobre outros relacionamentos dele. Mas ninguém tinha provas ou detalhes concretos. Caio negava tudo e me mostrava seus horários de trabalho na clínica, assegurando que não havia brecha para traições. Nos finais de semana, estávamos sempre juntos. Eu queria ignorar por completo, mas me senti aflita ao imaginar que Renata poderia fazer algo mais drástico. Minha mãe insistia que aquilo era ciúme de irmã mais velha, afinal você está se casando antes dela. Entretanto, eu sentia que era algo mais profundo. Chegando à última semana antes do casamento, fui à casa dos meus pais para verificar alguns pertences que guardava lá. Precisava de um livro de recordações, onde planejava colar fotos e escrever dedicatórias. Entrei no meu antigo quarto e quase desmaiei ao ver Renata rasgando as fotos que eu tinha com Caio. Ela estava com uma tesoura na mão, picotando nossas lembranças. Gritei: "O que você pensa que está fazendo?" Ela respondeu que estava livrando aquelas fotos de uma mentira. Parti para cima dela, tentando arrancar as fotografias rasgadas, e nós nos empurramos. Minha mãe entrou correndo, separando as duas e quase caindo no chão. Meu pai apareceu em seguida, mas só colocou as mãos na cabeça, dizendo para eu me acalmar. Não se posicionou de fato, o que me revoltou ainda mais.
Sem querer bater boca, juntei os pedaços possíveis de foto, peguei o livro e saí pisando duro, afirmando que não voltaria mais ali até depois do casamento. Naquele mesmo dia, Renata me mandou uma mensagem: se você insistir nessa cerimônia, assumirá as consequências. Mostrei a Caio, que leu e ficou preocupado. Pensamos em conversar com meus pais para pedir que controlassem Renata, mas logo percebemos que eles não fariam nada. De alguma forma, pareciam reféns do temperamento dela. Caio me disse para manter a calma e terminar os preparativos. Concordei, embora tremesse por dentro, temendo que ela pudesse aprontar alguma coisa no próprio dia do casamento. Falamos até em colocar seguranças na entrada do buffet, mas não tínhamos orçamento para isso, além de parecer exagero. 2 dias antes do casamento, recebi a notícia de que minha mãe e meu pai não compareceriam. Segundo um áudio que minha mãe me mandou pelo celular, Renata tinha passado mal e precisava de companhia. Eu estava incrédula. Como poderiam escolher a saúde, ou o capricho, dela em vez de presenciar minha união? Só que a mensagem não se limitou a isso. Minha mãe ainda disse: ou você cancela, ou vai ter de enfrentar o altar sem ninguém da família. Chorei de raiva, mas decidi continuar. Caio reforçou que me apoiaria. Não precisaríamos deles. Doeu muito, mas prossegui firme. No grande dia, acordei cedo e fui ao salão fazer cabelo e maquiagem. Minha melhor amiga, Vanessa, estava ao meu lado, tentando me distrair. Eu não queria deixar a ausência dos meus pais ofuscar aquele momento tão aguardado. Vesti meu traje branco e segurei as lágrimas, ainda que o coração doesse. Ao chegar ao buffet, encontrei Caio esperando no jardim, conversando com alguns convidados que eram mais meus amigos do que da minha família. Fiquei emocionada ao vê-lo, pois ele me parecia seguro e feliz, mesmo sabendo da confusão. Discretamente, perguntei se tinha alguma notícia dos meus pais ou de Renata. Ele negou, apenas pediu que eu focasse no momento. Fui até o espaço onde seria celebrada a cerimônia e me posicionei ao lado de Caio, de frente para o celebrante. Olhei para os bancos atrás de nós e vi cadeiras vazias que teriam sido reservadas para meus pais, tios e primos. Praticamente nenhum deles apareceu. Alguns amigos cochichavam, atônitos. Senti um nó na garganta. Segurei a mão de Caio, que me fitou com carinho. O celebrante iniciou as palavras, falou sobre união e amor, e em seguida pediu nossos votos. Quando comecei a falar, minha voz tremeu, mas consegui dizer o quanto admirava Caio. Contei brevemente como nos conhecemos, minha felicidade por cada passo que demos juntos. Ele retribuiu com um discurso sincero, simples, que me fez sorrir mesmo na tristeza. Assim que o celebrante declarou que estávamos oficialmente casados, ouvi aplausos de amigos queridos. Ainda que fossem poucos em comparação ao grande número de ausências, aquilo me deu força. Caio me abraçou e cochichou: agora somos família de verdade. Quase desmoronei em lágrimas, mas consegui segurar a emoção até o fim dos cumprimentos. Trocamos beijos, posamos para fotos sem muita pompa, pois a energia do local estava estranhamente densa, pela falta dos meus parentes. Embora eu não quisesse moralizar nada, era impossível não sentir certa injustiça. Terminada a parte oficial, seguimos para a pequena festa no salão anexo. A comida estava excelente, os doces muito bem feitos, e os poucos convidados se esforçaram para alegrar o ambiente. Dancei, brindei e até ri de algumas piadas. Entretanto, a todo momento eu olhava para a porta, com medo de que Renata aparecesse para algum tipo de escândalo. Ela não apareceu. Logo imaginei que talvez estivesse celebrando sozinha, lá na casa dos meus pais, o sucesso e me magoar. Ou teria inventado alguma doença para prendê-los. Preferi não alimentar hipóteses. No dia seguinte, acordei casada, mas com um peso no peito. Caio e eu passamos nossa primeira noite como marido e mulher em um hotel simples, porém aconchegante. Eu não conseguia parar de pensar no que viria a seguir. Será que meus pais tentariam reatar contato? E Renata, me deixaria em paz ou prosseguiria nas hostilidades? Peguei meu celular e havia uma nova mensagem de um número desconhecido: parabéns pela coragem de se casar sozinha. Veremos quanto tempo dura. Mostrei a Caio. Ele revirou os olhos, dizendo que provavelmente era Renata. Não respondi, pois não queria prolongar aquela loucura. Começamos nossa vida a dois em um apartamento pequeno no bairro próximo da clínica onde trabalhávamos.
Levou algumas semanas até eu me sentir realmente estável emocionalmente. Passei a ter pesadelos nos quais Renata invadia o apartamento, rasgava minhas roupas e dizia que Caio nunca seria meu. Acordava suando, o coração disparado. Ele sempre me acalmava, garantindo que não havia nada a temer. Só que, lá no fundo, eu ainda me ressentia da minha família. Um mês depois, recebi um chamado judicial. Abri o envelope, para minha total surpresa, havia uma intimação para comparecer a uma audiência por danos morais. O autor do processo era minha irmã, Renata. Ela alegava que Caio a havia seduzido, lhe prometendo casamento, e depois a abandonado. E que eu, por minha vez, tinha humilhado e difamado sua honra durante o período de suposto noivado secreto. Sim, estava tudo descrito em um amontoado de mentiras. Mostrei a Caio, e nós ficamos incrédulos. Consultamos um advogado, que prontamente riu diante de tanta bizarrice, mas disse que, ainda assim, teríamos de comparecer e rebater formalmente. Na audiência, Renata chegou com uma postura estranhamente confiante. Usava um vestido preto, maquiagem forte, e fez um teatro digno de novelas dramáticas. Falou entre soluços forçados, dizendo que Caio não apenas a iludiu, como também a coagiu a se esconder para não prejudicar a imagem pública em que ele mantinha. Eu, em choque, assisti àquela atuação barata. O juiz, claramente, olhava aquilo com ceticismo. Caio apresentou provas de que Renata jamais teve qualquer envolvimento com ele, e as datas em que ela dizia ter se encontrado às escondidas coincidiam com o período em que eu estava com ele em eventos ou mesmo no consultório. O juiz pediu a Renata que apresentasse algo mais sólido, como trocas de mensagens ou testemunhas confiáveis. Ela começou a gaguejar, dizendo que tinha tudo guardado no celular, mas não o trouxe. O juiz encerrou a sessão, marcando outra para dali a 3 semanas, para que ela pudesse levar tais provas. Achei que dessa vez talvez Renata desistisse, mas, surpreendentemente, compareceu na data prevista, apresentando prints claramente falsificados, em que o número de Caio aparecia fora de contexto. Nosso advogado provou em poucos minutos a fraude, mostrando inclusive que o DDD do celular não correspondia à localidade onde vivíamos na época. O juiz então indeferiu completamente o pedido de Renata, e ainda alertou sobre possível ação de litigância de má-fé. Saí da sala aliviada, mas em pânico com a capacidade de invenção da minha irmã. Alguns dias após essa audiência, tentei falar com meus pais. Meu pai atendeu o telefone, mas, ao ouvir minha voz, simplesmente gritou: "Não se meta mais na nossa vida", e desligou. Fiquei com a impressão de que Renata havia contado alguma mentira ainda mais grave sobre mim para eles. Caio recomendou que eu deixasse para lá, argumentando que minha saúde mental estava no limite. Concordei, mas ainda doía pensar que eles preferiam acreditar nas loucuras da minha irmã. Afinal, eu era filha deles também. Passaram-se 6 meses. Caio e eu estabilizamos nossas rotinas, considerando até a possibilidade de comprar um apartamento maior, pois queríamos formar família num futuro não muito distante. A ferida aberta pelos meus pais e por Renata continuava a latejar, mas eu tentava prosseguir. Até que, num dia de chuva forte, quando cheguei do trabalho, encontrei minha mãe sentada na portaria do meu prédio, molhada, com os cabelos desgrenhados. Fiquei assustada, pois ela parecia estar à beira de um colapso. Levei-a para subir comigo, e Caio tentou oferecer uma toalha, mas ela recusou, dizendo que precisava conversar sozinha comigo. Fomos para a cozinha, e ela começou a chorar. Entre soluços, contou que Renata estava fora de controle, fazendo ameaças em casa, agredindo meu pai verbalmente e gritando que eu havia roubado a seu homem. Minha mãe disse que não podia mais suportar aquela situação e que precisava da minha ajuda. Confesso que hesitei. Eu disse: "Depois de tudo que vocês fizeram, me ignorando no meu próprio casamento, agora você vem pedir ajuda?" Ela não respondeu, apenas chorou mais. Um sentimento de piedade me dominou, mesmo eu não querendo bancar a salvadora. Perguntei o que exatamente ela desejava que eu fizesse. Ela pediu para eu conversar com Renata, tentar acalmá-la. Respondi que não via sentido, visto que Renata deturpava tudo que eu falava. Ainda assim, minha mãe insistiu: "Você é a mais equilibrada. Ela só te escuta quando quer." Isso soou tão absurdo que quase ri, pois Renata nunca me escutou de verdade. Mas propus que trouxessem Renata ao nosso apartamento, em um ambiente neutro.
Minha mãe discordou, alegando que Renata jamais aceitaria. Resolvi, então, ir até a casa dos meus pais. Quando cheguei, encontrei meu pai com o braço direito enfaixado, resultado de um episódio em que Renata arremessou um copo contra ele. Ela estava trancada no antigo quarto que era meu. Meu pai me implorou que não a irritasse, pois ela estava extremamente violenta. Ainda assim, bati na porta. Ouvi a voz enfurecida de Renata: vai embora ou eu chamo a polícia. Falei, suavemente, que só queria conversar, mas ela gritou que não queria ver minha cara. Depois de 10 minutos de tentativas infrutíferas, desisti. Passei pela sala, vi o estrago, móveis riscados, almofadas rasgadas, pedacinhos de vidro no chão. Sem moralismos, apenas concluí que aquilo estava insano. Saí de lá decidida a me afastar novamente. Mas algumas semanas correram. Recebi a notícia de que Renata havia sido internada à força em uma clínica psiquiátrica, após ameaçar incendiar a casa com meus pais dentro. Fiquei chocada. Não desejei nada assim, mas parecia não haver outra saída. Minha mãe me ligou, pedindo que eu fosse visitá-la. A princípio, não quis. Lembrei-me de todo o sofrimento, das mentiras, do processo judicial, das acusações infundadas. Mas Caio me incentivou a tentar ao menos ver o que estava acontecendo de fato. Tomei coragem e fui. A clínica ficava em um bairro afastado, rodeada de muros altos. Um segurança checou meus documentos antes de me deixar entrar. A enfermeira me acompanhou até uma sala branca, onde Renata estava sentada em uma poltrona, com roupas largas e expressão apática. Quando me viu, sorriu de um modo estranho. Disse: achei que você não viesse. Sentei em frente a ela, perguntei como estava. Ela começou a falar em voz baixa que Caio não podia me amar, pois havia nascido para pertencer a ela. Falou também sobre vozes que lhe disseram que eu roubaria tudo que era dela. Percebi que Renata estava completamente mergulhada em delírios. A enfermeira me puxou de lado e explicou que minha irmã fora diagnosticada com um quadro paranoide e estava sedada. Confusa, questionei o que isso significava na prática. Ela respondeu que seria necessário um longo tratamento e que os episódios de agressividade tinham se intensificado recentemente. Abracei Renata, mesmo sem saber se ela compreenderia. Ela retribuiu o abraço de maneira débil. Naquele momento, não existia nenhuma vontade de vingança ou palavras de moral, eu apenas enxerguei uma pessoa que precisava de cuidados psiquiátricos. Ao sair, encontrei meus pais no corredor, ambos com aparência cansada. Minha mãe tentou dizer algo, mas eu não quis discutir. Dei um aceno de cabeça e fui embora. Meu pai chamou meu nome, mas não parei de andar. Depois disso, tentei seguir minha vida de casada. Foquei no trabalho, fiz cursos de especialização e procurei me cercar de amigos que me fortalecessem. Caio e eu compramos um apartamento modesto, mas confortável. Estávamos planejando ter filhos. Minhas visitas à clínica onde Renata estava internada se tornaram esporádicas. Eu sentia uma estranha compaixão, porém não achava que frequentar aquele lugar toda semana fosse saudável para mim. Minha mãe ficou um tempo sem falar comigo, talvez por vergonha ou culpa. Já meu pai me mandou algumas mensagens vagas, sem nunca pedir desculpas diretamente. Um ano se passou assim, até que, em um sábado, meu celular tocou. Era a diretora da clínica, informando que Renata tivera uma crise severa e precisará ser contida. Disse que seria bom a família se reunir para uma conversa com a médica responsável. Avisou também que meus pais não estavam atendendo às ligações. Fiquei tensa, mas liguei para a casa deles. Ninguém respondeu. Resolvi ir até lá. Encontrei a residência trancada, as janelas fechadas. Uma vizinha me informou que meus pais haviam viajado para o interior, sem deixar previsão de volta. Estranhei. Telefonei para a clínica, expliquei a situação, e a diretora apenas disse: então você é a única pessoa localizável. Sem alternativa, fui até a clínica. A psiquiatra que cuidava de Renata me chamou ao consultório e explicou que minha irmã às vezes parecia melhorar, mas entrava em surtos onde me acusava de ter roubado a Caio, suas chances na vida, e até a simpatia dos nossos pais. Falou também que Renata tinha conflitos internos mal resolvidos desde a adolescência. Eu ouvia tudo, perplexa. Por mais que eu estivesse magoada, jamais imaginei que Renata tivesse chegado a esse ponto.
Perguntei se existia algo que eu pudesse fazer. A médica respondeu que ela precisava de acompanhamento contínuo, medicação adequada e, principalmente, de um ambiente familiar estável, o que claramente não tinha. Respirei fundo, ciente de que não havia ambiente algum para oferecer, pois meus pais estavam sumidos e eu tinha minha própria vida. Ainda assim, prometi que, caso fosse necessário, ajudaria no que estivesse ao meu alcance financeiramente. No dia seguinte, meus pais me ligaram de um número desconhecido, dizendo que estavam em Minas Gerais, resolvendo problemas de família. Fui direta: sei que Renata está internada em crise. Vocês não vão voltar para ajudá-la? Minha mãe começou a chorar, dizendo que não aguentava mais e que preferia ficar longe de toda aquela confusão. Meu pai murmurou algo sobre Renata ser culpa de outra pessoa, e não dele. Fiquei confusa. Perguntei o que isso significava, mas ele desconversou. Por instantes, pensei ter ouvido algo sobre a não ser minha filha de sangue. Aquilo me soou tão bizarro que preferi não insistir ao telefone. Alguns meses mais tarde, Caio e eu recebemos a notícia de que eu estava grávida. Confesso que senti medo de trazer uma criança ao mundo com um lado da família tão desequilibrado. Porém, Caio me apoiou, dizendo que nosso filho seria cercado de amor por parte dos amigos e das pessoas que escolhemos ter na vida. Eu me apeguei a isso. Minha mãe ficou sabendo por meio de um parente distante e me mandou uma mensagem fria, apenas dizendo: "Parabéns. Seja feliz." Não tive ânimo para responder. Foi então que surgiu um acontecimento inesperado. Um advogado me procurou, dizendo representar meu avô materno, que estava muito doente e gostaria de me ver. Eu mal tinha contato com esse avô, pois ele morava em outro estado, e sempre foi muito austero. Mesmo assim, resolvi viajar para encontrá-lo, pois imaginei que pudesse ser algo importante. Cheguei a uma casa simples no interior do Paraná e fui recebida pelo advogado, que me conduziu ao quarto onde meu avô estava acamado. Ele falou de maneira fraca, com tosses frequentes, mas pediu que eu me aproximasse. Disse que tinha algo para me revelar, algo que minha mãe nunca me contou. Assegurou que Renata era filha de outro homem, e que meu pai a criou apenas por pressão da minha mãe. Explicou que a culpa e o medo de rejeição familiar fizeram meus pais mimar Renata exageradamente, compensando o segredo. Eu ouvia tudo em choque, finalmente entendendo o porquê dos privilégios e da complacência com ela. Meu avô então comentou que minha mãe sempre temeu que eu descobrisse a verdade e passasse a desprezar a irmã. Por isso, criou uma narrativa de que Renata era frágil, merecedora de proteção. Disse ainda que, por vezes, minha mãe chegou a culpar a mim por supostamente ter facilidades na vida, o que aumentava o ressentimento de Renata. Saí daquela casa com a mente girando. Retornei para São Paulo e contei tudo a Caio, que ficou pasmo. Analisando agora, fazia sentido. Meus pais nunca assumiram claramente a situação. Deixaram as coisas irem longe demais, ao ponto de Renata criar um mundo de fantasia onde pensava que Caio lhe pertencia. Continuei minha gravidez tentando me manter saudável e em paz, mas ainda havia um peso enorme sobre meus ombros. Pensei em visitar Renata na clínica novamente, mas me faltou coragem. E também havia um risco: eu temia que meu estado de gestante, em meio ao desequilíbrio dela, gerasse alguma situação perigosa. Caio concordou que o melhor era priorizar meu bem-estar. No fim, segui meu instinto e fiquei longe. Nos meses seguintes, a diretora da clínica entrou em contato comigo esporadicamente para informar que Renata tinha altos e baixos, mas estava sendo mantida sob observação. Meus pais não deram mais notícias. Fui surpreendida, porém, quando a psiquiatra ligou dizendo que Renata fugira da clínica. Senti meu coração disparar. Ela explicou que Renata aproveitou um descuido e sumiu na madrugada. Àquela altura, eu já estava no 8º mês de gestação. Entrei em pânico, pensando que ela pudesse me procurar. A médica recomendou que eu tomasse cuidado e avisasse as autoridades se Renata aparecesse. 2 dias depois, recebi uma mensagem no interfone do prédio: "Uma mulher chamada Renata quer falar com você." Minha respiração quase parou. Caio estava no trabalho, e eu, sozinha em casa, comecei a suar frio. Pensei em ligar para a polícia. Depois, decidi que talvez fosse melhor confrontar de uma vez. Desci lentamente, tomando cuidado com a barriga pesada. Quando cheguei ao portão, Renata estava ali, com aparência desleixada, o cabelo sujo, uma expressão de exaustão.
por favor, me deixa subir, só preciso conversar, ela pediu. Havia algo diferente na voz dela, um tom de desespero genuíno. Tive pena, mas pedi que falasse ali mesmo, pois eu não queria arriscar. Ela baixou os olhos, respirou fundo e disparou: vim pedir desculpas por tudo. Fiquei atônita. Ela prosseguiu dizendo que sabia sobre a própria origem, que descobrira acidentalmente ao remexer em documentos antigos, e que tinha feito uma confusão mental que a levou a acreditar em muita coisa sem sentido. Falou ainda que odiava minha mãe por tê-la enganado, mas percebeu que eu não tinha culpa alguma. Menção ao Caio quase não fez, apenas disse que, na cabeça dela, ele simbolizava a perfeição que ela jamais atingiria. Confidenciou que fugiu da clínica porque achou que ninguém mais a queria lá, e não tinha para onde ir. Não houve moral, não houve teatro, havia apenas uma fragilidade que eu nunca vira na minha irmã. Ela me pediu abrigo temporário, pois estava com fome e sem dinheiro. Tremendo, respondi que não podia deixá-la entrar, pois não me sentia segura, ainda mais grávida. Mas ofereci dinheiro para uma pensão barata. Ela assentiu, cabisbaixa. Tive uma mistura de compaixão e receio. Entreguei alguma quantia e perguntei se ela precisava de mais algo. Ela chorou em silêncio e se afastou. Falei com Caio por telefone, muito abalada. Ele voltou para casa preocupado, perguntando se devíamos chamar a polícia ou tentar interná-la novamente. Por fim, concluímos que o melhor era comunicar à clínica. Liguei lá e informei que Renata havia aparecido. Disseram que tomariam providências para encontrá-la. Passei as noites seguintes em claro, com medo de que ela voltasse. Porém, nada aconteceu. Dias depois, a psiquiatra me avisou que Renata estava de volta sob tratamento, que eu não precisava me preocupar. Senti um alívio estranho. Finalmente, dei à luz minha filha, Luana, em um hospital particular. Não avisei meus pais nem Renata, pois não queria mais desgaste. Alguns amigos próximos e Caio estiveram comigo o tempo todo. Na primeira semana de vida de Luana, recebi um buquê de flores anônimo na portaria. O porteiro me disse que uma senhora o entregou sem dizer nada. Suspeitei que fosse minha mãe. Havia um cartão escrito: desculpa. Amo você. Não me emocionei nem senti rancor, simplesmente não quis mais alimentar esse turbilhão. Meu foco era minha bebê e minha vida com Caio. 6 meses se passaram, e recebi a notícia de que Renata saíra da clínica para um tratamento ambulatorial. Meus pais também voltaram a São Paulo, mas não me procuraram. Descobri tudo por meio de uma tia distante. Não fiz nada a respeito. Continuei com minha rotina, levando Luana para consultas pediátricas e me esforçando para ser uma boa mãe. Caio e eu ampliamos o consultório dele, e eu oferecia orientações nutricionais no mesmo local. Era uma fase de reconstrução para nós. Um dia, voltando do consultório, peguei Luana no colo e encontramos Renata parada na frente do nosso prédio. Fiquei tensa, mas ela estava quieta, com um semblante calmo. Posso ver sua filha? Perguntou, com a voz embargada. Tive um impulso de negar, mas algo em mim hesitou. Mandei que ela se aproximasse. Renata olhou para Luana e sorriu, lágrimas rolando. Disse que estava tentando mudar, mas não podia exigir perdão. Fiquei imóvel, sem palavras, sem moral, sem clichê. Ela só afagou a mãozinha de Luana e se afastou, desaparecendo novamente. Hoje, olhando para trás, percebo quantas reviravoltas vivi, quantas descobertas chocantes sobre a paternidade de Renata, sobre a postura dos meus pais, sobre as crises psicológicas dela. E, mesmo agora, sem que nada seja plenamente resolvido, busco manter minha paz. Minha vida com Caio e Luana segue firme, tentamos ser felizes sem depender de ninguém que não queira fazer parte desse núcleo de modo saudável. Não desejo vingança, não quero lições, não pretendo me afundar em mágoas infinitas. Apenas sigo em frente, sabedora de que sempre há segredos familiares enterrados, mas que não podem definir quem somos ou para onde vamos. Se Renata quiser se tratar, se meus pais quiserem conviver com Luana de forma respeitosa, as portas podem estar entreabertas. Porém, não faço promessas. Aquela garota que chorou sozinha no altar, sem a presença dos pais, morreu ali mesmo, dando lugar a uma mulher que prioriza a própria sanidade mental. Sem repetir velhos padrões e sem distribuir moral, apenas vivendo com quem realmente me faz bem.
Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.